Bom dia, gente. Segunda-feira, dia 20, 46º princípio. 46º pressuposto, as bases da estrutura dos milagres. Muito bem. Estamos aqui com o 46º princípio e esse 46º princípio é um desafio de raciocínio para todos nós. Porque lido, tu tens a sensação ou a percepção de que contradiz tudo aquilo que nós falamos até o momento a respeito de milagres. Tá bem? Então vamos ler com calma e a gente vai ver que só que não, né? Que não é bem assim. Tá? Olha só, o Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. No livro Fernão Capelo Gaivota, citando de novo, Fernão ele se torna um proscrito, ele se torna um pássaro, né, um ser que foi expulso do seu bando, e isso para as gaivotas, né, seria motivo de vergonha para todo sempre, né? Uma gaivota banida teria que ter cometido um crime tremendo, pavoroso, horroroso. E para o sistema de crenças daquela comunidade, daquele grupo, Fernão, ele cometeu. Qual foi o grande pecado cometido por Fernão? Fernão decidiu, aos olhos daquela comunidade, não ser mais gaivota. Ele decidiu transcender o conceito que havia na época de gaivota. É a mesma coisa que dizer assim, você foi expulso da tua casa, da tua família, do teu meio social, do teu bairro, de tua cidade, de teu país. Por quê? Porque você resolveu não ser um ser humano a partir do quadradinho que a sociedade te adita dizendo você tem que ser assim. Você resolveu ser assado. O que Fernão Capelo Gaivota fez foi algo que machucou a integridade de outras pessoas. Sim, ele, no caminho, ele machucou uma outra gaivota. Foi um acidente? Foi um acidente, mas ele machucou. O problema é que quando nós cometemos erros, e esses erros eles estão embutidos dentro do sistema de crenças de uma comunidade, a comunidade te perdoa. Tá? Porque fez parte do processo de aprendizagem daquilo que a sociedade dita como correto, como normal. O problema é que quando você comete um erro, estando no percurso, né, de um processo evolutivo que não bate com aquilo que a sociedade dita como correto. Tá bem? Vão querer cair de pau em cima de ti. E assim foi com o Fernando. Ele foi banido da sociedade. Assim é conosco, né? Nós somos banidos de família, nós somos banidos, esquecidos socialmente. Esqueci de te convidar, né, para uma festejo, para um aniversário, festa, né, noite de Natal. Me esqueci de... Não me esqueci não, eu não quis mesmo, tá, te convidar porque você se tornou uma pessoa muito diferente. E aí, a historinha de Fernão, não é isso que eu quero focar nesse momento, né? Se bem que faz parte do nosso processo evolutivo, a gente está convivendo com pessoas que não concordam com as nossas decisões, com a nossa maneira de ser. E eu sempre digo que essas pessoas elas têm dois trabalhos, que o primeiro é se incomodar e depois deixar de se incomodar, porque eu vou continuar fazendo o que eu acho que é o correto para mim. Né? Dentro, né, daquele princípio onde o que é o correto para mim não pode machucar a integridade de outras pessoas, nem a minha própria. Tá? Mas vamos lá. E aí Fernão, ele banido, ele vaga
pelo mundo, né, até a velhice e morre. Um dia ele morre. E quando ele desperta, ele estaria no tal do céu, Jardim do Éden, das gaivotas, enfim. E quem acompanha ele, né, quem o recebe para continuar o processo de aprendizagem, de evolução, porque naquele livro, Independente da Morte, né, quando nós morremos, a gente se livra dessa carcaça chamada corpo, nós vamos para um outro lugar, talvez uma nova dimensão, mas nessa nova dimensão a nossa alma ela continua a aprender, né, ela continua no processo evolutivo. E o mestre dele, o novo professor, o novo instrutor dele, melhor do que a palavra mestre, pergunta para Fernão: Fernão, o que você quer? O que você tem procurado? Né? O que você procurou durante toda a tua existência? Fernão, com uma voz de pesar, sabe, de um profundo incômodo, diz assim: eu procurei obstinadamente, de uma forma muito determinada, com muito afinco, todos os dias, eu procurei poder voar mais rápido, né? A minha evolução pessoal eu dediquei a isso, a voar e a voar cada vez mais rápido. E delicadamente, carinhosamente, o seu mentor diz assim: pois é, Fernão, e que bom. Eu te acompanhei e vi que você, de 30 quilômetros por hora, como toda gaivota voa, você conseguiu dobrar em pouco tempo. Em poucos dias você estava voando 60 quilômetros por hora. Em poucas semanas você estava voando a 120 quilômetros por hora. Alguns meses depois, você estava voando a 200 quilômetros por hora. E aí Fernão, meio desacorçoado, né? Mas eu não consegui voar mais rápido. Nunca consegui passar dos 300 quilômetros por hora. O meu bico não é perfeito, a minha cabeça não é perfeita, minhas asas não são perfeitas, minhas penas não são perfeitas, a minha aerodinâmica não é perfeita. E eu nunca consegui passar dos 300, porque eu sou imperfeito. Será que você é imperfeito? O que é ser imperfeito? Porque para eu poder dizer que sou perfeito ou imperfeito, eu tenho que ter um parâmetro. Eu tenho que ter um ponto de referência. E esse ponto de referência tem que ser um ponto de referência que eu julgue ser mais perfeito do que eu ou melhor do que eu. O que é esse parâmetro? Outras pessoas? Outros seres? Não sou perfeito porque eu não voo, né? Não tenho asas como os anjos, não posso voar. Mas eu fico imaginando essas minhas asas enormes, eu caminhando aqui dentro do meu apartamentinho, né? Eu acho que elas iam ser um incômodo. Será que não ter asas é tão imperfeito assim? E o mentor de Fernão pergunta para ele, né, o desafio: Fernão, a vida inteira você procurou voar cada vez mais rápido, alcançar velocidades estrondosamente mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas. Me diga uma coisa, fundamentalmente, você na sua vida, você, você queria voar com mais velocidade, ou o que você sempre procurou foi se transformar na própria velocidade? Nesse momento, o instrutor, ele desaparece e se materializa alguns metros mais adiante. E Fernão ficou pasmo, porque naquele momento ele entendeu que ele não estava buscando milagres. Ele queria
se personificar. De manhã cedo eu tropeço nas palavras. Se personificar na própria velocidade. Se personificar no próprio milagre. E aí vem o desafio dessa frase. O que você está buscando? Mais um objetivo? Mais um objetivo? Mais um desafio? Mais um milagre? Mais um milagre? Mais uma bênção alcançada? Mais um caminho? Mais uma ponte? O que você está procurando fundamentalmente é se transformar no próprio milagre. E nisso há uma diferença muito grande. Então, olha só. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Né? Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. Vamos trocar Espírito Santo por sabedoria. A sabedoria é o mais elevado veículo de comunicação. Sim, nós já vimos aqui que quando a nossa alma ela se utiliza do raciocínio do sábio para poder se comunicar, né? Para eu poder me comunicar comigo mesmo, para eu poder me comunicar com as pessoas, né, que me rodeiam, para poder me comunicar com o mundo, com o universo e poder me comunicar com aquilo que eu chamo de mais elevado, de a grande luz. Então, nós precisamos desse veículo, né, da sabedoria. E com absoluta certeza, uma coisa é você conversar com uma pessoa que é estúpida, outra é você conversar com uma pessoa que é sábia. Lembrando que sabedoria não é o conjunto de conhecimentos que você amealhou durante toda uma vida, em bancos escolares, em palestras, em cursos, em conversas com pessoas mais evoluídas do que tu. Não. Isso é o conhecimento, é o conjunto de conhecimentos, é uma coisa que te transforma num homem, numa mulher de conhecimento. Sabedoria é uma forma de você processar as informações, é um tipo de raciocínio que tu ativa quando você está humildemente aberto para aprender, abriu a tua percepção para querer aprender, tu ativa automaticamente o teu raciocínio de sábio, de sábia, né? De sabedoria. Então, essa comunicação baseada na nossa sabedoria é o veículo de comunicação mais elevado que existe. Por quê? Porque a sabedoria ela se dá dentro de um contexto chamado amorosidade, um contexto de profundo amor. Né? Então, lembram do que é o amor? O amor é a junção da paixão mais a própria sabedoria. Então, dentro do estado de amor, a nossa percepção ela se abre. Meus olhos, né? Eu passo a ver coisas que no meu dia a dia eu já estava anestesiado, eu passo a escutar coisas que antes eu estava fechado a minha percepção para perceber e identificar o que estava chegando a mim enquanto informações. Tá? Mas olha só, milagres de fato não envolvem esse tipo de comunicação. O milagre de fato, ele não envolve a sabedoria de fato, né? Envolve. E enquanto nós estamos aprendendo a lidar com os milagres, então, os milagres em si, né, já é um processo. Mas eu estar aberto para aprender, né, cada uma das etapas do milagre é um milagre adicional, é um milagre a mais, não é verdade? Veja, então, milagres, de fato, não envolvem esse tipo de comunicação. Podem envolver. Nesse momento que nós estamos aprendendo a caminhar, a aprumar pelo caminho dos milagres. Então, eu preciso da minha sabedoria. Agora, o que acontece no momento em que eu automatizar isso dentro de mim? Ou eu incorporar? Ou eu me dar conta que eu não estou procurando um novo milagre? Por quê? Porque eu sou o próprio milagre encarnado. Sou o próprio milagre que vaga, que anda pelo mundo. Eu sou o próprio milagre que se relaciona com as pessoas de uma forma milagrosa.
Cuidado para não pensar que isso te faz uma pessoa santa, mais ou menos santa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, milagres não envolvem diretamente esse tipo de comunicação. Por quê? Porque são instrumentos temporários de comunicação. Então, veja, eu vou utilizar a minha sabedoria. Sabedoria é uma forma de pensar e de raciocinar e que demanda esforço. Eu tenho que fechar os meus olhinhos, ponderar sobre os elementos, fazer um plano de ação, começo a desenvolver tal habilidade primeiro, para depois desenvolver a segunda, e essas duas vão dar estrutura para eu desenvolver mais rápido a terceira, a quarta, a quinta, e eu tenho todas as etapas de um bom plano de ação, bem distribuídos em tarefas diárias, semanais, onde eu vou alcançando pedacinhos até, né, passo a passo, pedacinhos até alcançar o objetivo final, que é o que eu quero. Beleza, maravilha. Isso demanda do quê? De raciocínio, de muita sabedoria. E isso é uma linguagem divina. Ao meu ver, é. Por quê? Porque a sabedoria, ela nos foi presenteada pelo Eterno. Nos foi presenteada pela grande luz do universo. Agora, o que aconteceria se eu não precisasse mais da sabedoria? E como? O que eu teria que fazer? O que eu tenho que fazer para não necessitar diretamente da sabedoria? Tá? Quando a gente retorna à nossa forma original de comunicação com a alma, qual é a tua forma original de comunicação com a alma? Quisera eu fosse como as criancinhas. Em algum lugar eu li essa frase. Quisera eu fosse como as criancinhas. A estupidez da criança? Não. Quisera eu tivesse a inocência e a pureza de toda criança. Quisera eu pudesse olhar de novo para o universo como um todo, sem preconceitos, sem interpretações, julgamentos, sem estar machucando o outro a partir de um simples olhar. A inocência e a pureza de uma criança. Essa é a nossa forma original. Se tu perguntar para uma criança, como é que você fez para aprender a falar? Falando. É uma pergunta estúpida para a criança, porque como é que eu não falo? Como é que você fez para aprender a escrever? Aprendendo? Sim, mas qual foi o grau de dificuldade para tu aprender a escrever? Ô pai, pergunta burra, né? Nenhum. Mas como assim? Pai, a gente aprende. Não há dificuldade nenhuma em aprender. Eu lembro dos meus filhos todos, né? Quando chegaram nessa idade. Alguns aprenderam no colégio que aprendizado pode ser difícil, dolorido, porque existem provas, a gente esquece e a gente tira nota baixa e o professor nos pune, nos dando nota baixa, rodando de ano, nos chamando, né, as pessoas nos chamando de burros, incapazes de aprender, fazendo chacota porque nós tiramos uma nota baixa. Muitas vezes o aluno ele tira uma nota baixa, não é porque ele não sabe, mas ele resolveu na prova trilhar por um outro caminho. Meu filho mais velho, o Aramis, ele sempre gostou de calcular de cabeça. Você imagine uma equação complexa, tu dá os parâmetros, né? Era uma gracinha, né? Porque ele juntava os dedinhos, tinha um cacuete, né? Ele fazia isso aqui, erguia os olhos para o teto e começava tanto com isso, com aquilo, com aquilo. Estava escrevendo no teto, escrevendo nas paredes as equações. E ele lia. Uma vez escrito, ali estava. Virtualmente estava ali. A resposta é tal, pai. Veio a prova. Aramis foi fazer a prova. 0. E escrito embaixo. Aramis, você tirou 0 porque você não demonstrou como você fez seu raciocínio. Lá fui eu para o colégio. A resposta não está certa, está correta. Aonde na prova está escrito que o aluno ele tem que desenvolver todo o raciocínio no papel? Ah, não tem, seu Leonardo, mas isso é uma coisa óbvia. Não, não é óbvio. Óbvio é para o professor.
Tem que estar na prova. Pois é, não está na prova? Não. As respostas estão corretas? Estão corretas. Então eu quero a nota correta e honesta para o meu filho. O professor olhou para a prova, tirou 9, 9,5, uma nota alta, nota boa assim, sabe? Uma nota alta. Chamei meu filho num canto, disse assim, filho, olha, não quero que tu desmanche essa tua habilidade, porque essa tua habilidade foi um milagre que tu desenvolveu dentro de ti. Agora tu convive no meio de um universo onde as pessoas, elas também têm, em certas áreas, uma compreensão de mundo um pouquinho mais empobrecida, um pouquinho mais, né, diminuta. Pois é, pai, às vezes eu me sinto como um estranho no ninho, como uma pessoa tão diferente, como que se eu não pertencesse a essa existência, pai. Porque as pessoas me obrigam a fazer as coisas de um jeito que não me é divertido, não quero. Eu quero calcular de cabeça. É tão bom fazer as equações na cabeça, pai. E eu acho tão mais pobre ter que colocar no papel. Eu faço mais devagar. Quando eu estou na minha cabeça, eu construo mundos, eu construo universos através das equações. Filho, existiu um grande poeta, um cara que, junto com os amigos deles, ele revolucionou a sociedade, revolucionou a música, ele revolucionou a arte, a forma das pessoas comporem, escreverem, se expressarem no mundo. E quando ele tinha a tua idade, os professores diziam, né, que ele jamais seria alguém, que ele seria um fracasso, porque ele pensava diferente demais. Era uma pessoa que estava quebrando com tabus, escandalizando as pessoas, né? Pai, como é que é o nome desse cara? John Lennon. Fundador de um dos maiores, ou um dos maiores, um dos maiores grupos musicais que mais influenciou a sociedade. Os Beatles. Pois é, pai, então não é errado. Não é errado, filho. Mas tu não vive num aquário, tu não vive dentro de uma ilha. Faça uma coisa, filho. Quando tu lê o enunciado das provas, imagine, entre nesse universo de fazer as continhas de cabeça. Depois que tu chegar no resultado, tu sabe como é que tu te sente, pai? Pai, eu sinto uma alegria dentro de mim imensa quando eu chego no resultado calculando de cabeça. Pois é, filho. Depois que você atingir o resultado, posso te pedir uma coisa? Pode, pai. Você já fez o que te dá prazer, né? Pai. Esse teu raciocínio, coloca no papel. Como que tu fez para chegar até lá? Mas para que é importante? Teu professor precisa aprender teu raciocínio, filho. Teu professor, ele só sabe raciocinar por aqui, ó, que foi o que ele aprendeu na faculdade, no colégio dele. E ele tomou isso de uma forma muito rígida, está agora com o braço engessado, que se todo mundo não raciocinar por aqui, as pessoas vão ser banidas. E tu pode ser banido da tua sala de aula? O que é banido, filho? Rodar de ano, ser banido ser transferido para uma outra turma, ter que te colocar num outro colégio. Isso é ser banido? Ser banido. As pessoas dizerem de que a maneira como tu está fazendo prova não é uma maneira muito própria, elas não gostarem disso porque vão ficar com medo. Então o professor tem medo da minha maneira de pensar, papai? Tem, filho. Tem. Ele não está aberto para aprendizagem, filho. Um verdadeiro professor, ele se torna realmente um professor, maestro, um professor, no momento que ele começa a ensinar a partir do seu aprendizado, com a sabedoria, com o conhecimento dos seus alunos. Um professor, ele não embute conhecimento, ele expande aquilo que eles trazem dentro de si. O que eu estou fazendo com vocês? Eu ensino alguns conceitos? Talvez eu esteja ensinando. Mas eu estou resgatando a tua experiência pessoal, tuas experiências de mundo à tua volta, não é mesmo? E o que tu está fazendo? Tu está te identificando com muitas coisas que falo aqui, que as pessoas escrevem aqui.
E ao se identificar, tu está deixando que a tua luz, a luz de tua alma, ela se expanda. Que ela se transforme, que tu permita que a tua alma ela seja o próprio milagre. E não apenas um veículo para tu alcançar mais milagres. O Aramis foi lá e fez a provinha dele. Voltou para casa, né? Os olhos empapuçados d'água. Pai, tirei 0. Não gosto de fazer prova desse jeito. Tá aqui, filho. Primeira prova, primeira questão, fui lá. Puxa, esse raciocínio não é o tradicional, mas é um raciocínio correto. Ele chegou ao resultado. Fui indo. Olha, visão de pai, ele tinha que ter tirado 10 com 30 estrelinhas. Mas vai lá. Ele errou ali porque ele trocou uma casa decimal com centesimal e somou um com o outro e o cálculo deu errado. Ah, fui eu para o colégio. Seu Leonardo, seu filho, tirou 0 na prova. Eu vi, e é por isso que eu vim conversar com a senhora. Como a senhora recomendou, está aqui, ó, descreva o seu raciocínio. E o raciocínio dele estava errado. Ah, estava errado? Então tá. Me demonstra que o raciocínio dele está errado. Aí o professor me olhou assim, com aquele olhar de incredulidade. Mas como é que é? Só um momentinho. Lá veio a diretora do colégio, orientadora pedagógica, para querer me convencer. Não. Eu acredito em vocês. Afinal, eu pago esse colégio caríssimo, né? Porque eu acredito que esse colégio é um colégio que faça os alunos aprender a raciocinar, a pensar, serem mais criativos. Me demonstrem que o raciocínio está errado. Aí a orientadora pedagógica pegou a prova, não tinha ainda visto, né? Começou a olhar. Eu percebi que o corpo dela começou, à medida que ela lia, ela foi fazendo isso aqui, ó. Sabe? Foi caindo. Seu Leonardo, sabe o que é? Na verdade, ela olhou para a professora e fuzilou com os olhos, né? A professora preguiçosa, né? Leonardo, seu Leonardo, o raciocínio do seu filho está correto. Ah, o raciocínio dele está correto. E peguei a prova da mão dela e entreguei na prova da professora. Então eu quero que a senhora seja honesta e reveja a nota. Não quero que a senhora dê nota para o que ele não sabe. Quero que a senhora corrija, se dando conta do que ele sabe, aquilo que ele não sabe, e porque a senhora tem que orientar ele. Ela olhou para a prova, olhou para a orientadora e respondeu assim: eu não sou paga para analisar raciocínio de alunos. Ou eles fazem a prova do jeito como eu ensino, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu olhei para a diretora, eu olhei para a orientadora pedagógica, né? Meu Deus, eu não sei de onde eu tiro paciência, né, nesse momento. Eu acho que nós temos aqui um impasse, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que meus filhos estão matriculados na escola de vocês. Quando aqui o folder que eu tinha pego na secretaria diz assim, ó, aqui nós estimulamos o aluno a pensar. Eu tenho que agradecer a vocês, porque vocês estão sendo honestos. Vocês estão fazendo o Aramis pensar. Porque isso é pensar. Apenas responder aquilo que o professor vomitou, cuspiu em sala de aula, isso não é pensamento. Isso não é, desculpe, isso não é um raciocínio mais elaborado. Só que parece que na hora de avaliar isso não é importante para vocês, né? A orientadora pedagógica não sabia onde se meter. Seu Leonardo, daqui a prova eu mesmo vou avaliar. Então, por favor, eu vou aguardar aqui o resultado da nota. Ela ficou me olhando, tipo, não, eu estou defendendo aqui, esse é o meu papel de pai. Também defendendo os interesses do meu filho e o da minha família, no que diz respeito ao que nós entendemos sobre processo de aprendizagem escolar. Estou aguardando aqui. Ela foi, saiu ali da sala, 10, 15 minutos ela retornou. Seu filho tirou 10. Aí a professora, puta, era braba. Mas como ele tirou 10? Ele não fez correto. Aí eu olhei para ela e disse assim, não, ele fez correto. Mas ele respondeu num nível
acadêmico mais elevado do que o seu. Por isso que você não consegue acompanhar o Aramis. Porque o raciocínio dele é mais elevado do que o teu. Se você fosse um pouco mais humilde, você daria um passo para trás e começaria a aprender, não com o Aramis, mas com todos os teus alunos. Aí a diretora estava quieta, olhou para ele, não tem problema, não, seu Leonardo. Ele vai tirar a nota que ele tirou e ele... Aí a professora pegou, mas está escrito aqui que tem que descrever. Sim, você disse que tem que descrever, mas a senhora não escreveu que tem que descrever a equação, escrever a equação exatamente como eu penso. Faltou isso na sua prova. Pois é, tu não escreveu, ele escreveu, a senhora está aprendendo e está avaliando a maneira dele raciocinar. Aí eu olhei para a orientadora e disse assim, já estava cheio de orgulho dentro de mim, de meu filho, né? Uma coisa de validar ele, né? E agora cá para nós, né? Ele foi genial, né? Foi na contramão do raciocínio básico. Matou a pau, né? Aí a orientadora meio que sorriu, disse, sou obrigada a dizer que sim. Seu filho é muito bom. Só que ele tem um raciocínio, seu Leonardo, que é muito diferente das outras crianças. Quando das outras crianças, de modo geral, porque lá no colégio também tem outras crianças que são como eles, né? E aí, será que é tão diferente assim? Tá, seu Leonardo, o sistema pedagógico que nós temos, ele é muito linear, aonde uma equação leva para outra. Seu filho ele tem um raciocínio sistêmico, onde uma equação leva para um sem número de outras equações, que levam para outras equações. Seu filho não está disposto, não está aberto para aprender da forma linear. Ele quer a teoria do todo, ele quer juntar todos os elementos para compreender o universo. Eu não sei com quem ele aprendeu a fazer isso, mas ele tem uma mente brilhante. Eu já estava em lágrimas. Porque eu reconheci que ele realmente é assim, uma mente brilhante. Como todo ser humano tem, como toda criança tem. Infelizmente, algumas crianças elas passam a aprender e aprendem direitinho que o processo de aprendizagens é difícil, é amoroso, tu tem que estudar 300 vezes a mesma coisa, repetir. Porque as crianças elas querem aprender métodos para aprender e para aprender e aprender. Aprender a aprender. Enquanto se Fernão se materializasse agora aqui, Fernão Capelo Gaivota te diria, você quer aprender mais ou você quer se transformar no próprio aprendizado? Você quer mais sabedoria ou mais sabedoria, você quer se transformar na própria sabedoria? Você quer mais milagres em tua vida ou você quer se transformar no próprio milagre? Milagres não envolvem esse tipo de comunicação porque são instrumentos temporários de comunicação. E quando nós falamos de sabedoria, no sentido lato do conceito de sabedoria, sabedoria é um raciocínio maior. É um raciocínio, uma forma de pensar eterna. Por quê? Porque reproduz a forma de pensar do eterno, da grande luz, da grande entidade, do sem nome, do indizível. Não tem tempo, porque não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Não tem lugar, porque se dá aqui, se dá lá, se dá em todos os lugares e em lugar nenhum. Então, durante um processo de milagre, enquanto eu estou atravessando a ponte, isso aqui é um processo temporário. Uma vez alcançado o meu objetivo, a minha graça, alcançado ela está. Eu não preciso mais da ponte. Eu vou ter que construir uma nova ponte para poder atravessar o rio. E eu preciso de raciocínio para isso. Será? Se eu me tornar o próprio milagre, em qual lado da margem eu passo a estar? Do lado de cá?
que é o lugar de onde eu sempre saio, ou eu passo a viver do lado de lá e me torno o próprio milagre. Quando retornas à tua forma original de comunicação com tua alma, as crianças são seres de luz, a gente diz, né? E são mesmo. Tu olha para elas, tem uma luz à volta, que a gente chama de aura, né? Elas refletem a luz de uma forma muito intensa, elas expandem, se deixam encandecer pela luz de sua alma e aquilo, né, toma proporções gigantescas. Eu tenho que usar óculos escuros muitas vezes para observar, olhar para a criança, de tanta luz que ela tem, principalmente quando estou interagindo com outras crianças. Quando retornas à tua forma original de comunicação com tua alma, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Se tu permitir que a tua alma ela se expanda mesmo, a necessidade de alcançar objetivos ela termina. Você não precisa mais alcançar objetivos. Por quê? Porque as graças alcançadas se tornam como o ar que tu respira. Tu alcançar objetivos desafiadores é como tu fazer xixi, é como tu caminhar, é como tu comer, é como se torna uma coisa automática, corriqueira e, portanto, menor. Mas, não, Leonardo, neste momento, como que faço para me transformar no próprio milagre? Eu conheço um método, que passo número 1 é fazer desse jeitinho como vocês estão fazendo. Como eu gostaria que vocês descrevessem lá nos comentários, tanto do Instagram, quanto do YouTube, quanto do Facebook, de todos os nossos meios, né, de comunicação que nós estamos utilizando agora. Leonardo, eu alcancei tal graça. Leonardo, eu alcancei tal objetivo. Leonardo, eu fiz isso e não sei o quê. O mundo mudou para mim, minha maneira de pensar mudou. Para quê? Para que as outras pessoas pudessem ler e passar, num primeiro momento, né, a acreditar que elas também são capazes de fazer a mesma coisa, de conquistar os seus objetivos pessoais. E que é simples e rápido. E cuidado com a palavra rápido, porque é quase que instantâneo. É muito rápido, extremamente rápido. Como que eu gostaria que vocês parassem de me mandar essas informações no meu inbox, no meu privado, e começassem a compartilhar entre vocês. Se quer aprender a ser o próprio milagre, compartilhe as tuas bênçãos. E a melhor forma de tu compartilhar é tu contar, é tu falar para as pessoas da tua experiência pessoal. Não quer compartilhar aqui? Compartilhe com teus filhos, compartilhe com teu marido, com a tua esposa, com teus pais, com a família do teu marido, da tua esposa, com os teus amigos. Compartilhe. Ajude as pessoas a mudar o seu ponto de vista. Isso por si só já é um grande milagre. Compartilhe. Isso é um gesto de bondade. Isso que se chama de comum, comungar, junto. Né? Nós comermos juntos, a gente se alimentar juntos, do que neste momento dos milagres, dos nossos resultados, das nossas transformações, da nossa transmutação. A gente perceber que, de verdade, nós não estamos neste mundo que a minha percepção capta. Nós não estamos aqui. Nós estamos numa outra dimensão. Que essa minha maneira de olhar lá para fora, para esse universo. Gente, eu queria que vocês vissem a cena que eu estou vendo agora. Eu moro num prédio, um andar muito alto, e lá embaixo, né, tem uma bruma rasteira que cobre todas as árvores. A minha percepção dessa imagem tão linda, tão maravilhosa, é dessa dimensão. E se eu trocasse os meus óculos
e colocasse novas lentes, que agora eu pudesse observar detalhes que antes eu não conseguia observar. Automaticamente é como se eu estivesse entrando numa nova dimensão, mais enriquecida, mais cheia de detalhes, com mais oportunidades. Porque eu passo a enxergar as oportunidades que ali já estavam e que antes esse óculos não permitia. Eu já tenho que procurar agora o meu oftalmo. Eu, de novo, já não estou conseguindo ler as letrinhas pequenininhas, estou me esforçando para ler. Ontem mesmo fui pegar uma caixinha de medicamento, fui olhar o que estava escrito atrás e eu tive que me esforçar para aquelas letrinhas, eu poder entender o que estava escrito nas letrinhas. Olha só, a minha maneira de perceber o universo, o mundo, começou a ficar empobrecida. Eu tenho que me atualizar. Trocar as lentes tem o mesmo significado de trocar o meu conhecimento, trazer mais informações, deixar algumas de lado porque já não prestam mais. E no momento que isso se transforma no meu cotidiano, que eu faço sem pensar, eu não sou mais um conhecimento, eu me torno o próprio conhecimento. Perfeito, gente? E é isso aí. Quando retornas à tua forma original de comunicação com tua alma, por revelação direta, isto é, não tem um intermediário, sabe, que vai conversar contigo e a tua alma. Não existe. Você tem um contato direto. Como dizer assim, eu quero conversar com a minha mãe, mas você conversa através do teu pai, conversa através dos teus irmãos, conversa com tua mãe através de tios, parentes ou amigos. Tu pode pedir para a mamãe tal coisa, porque você... Não. É direto. Eu me atiro em teus braços, me aninho nos teus braços, me aninho nos teus, sabe, entre os teus seios, aquelas duas almofadas maravilhosas, aqueles dois travesseiros, e aí fico protegido e converso diretamente contigo, sem intermediários. Eu sempre fui meio contrário a essa ideia de que nós temos que ter intermediários entre eu e o mais elevado. Nós não precisamos de intermediários, é uma ligação direta. Eu não preciso nem que alguém me interprete as Santas Escrituras, ou me interprete as palavras, né? As palavras de minha alma. Eu sei o que ela está querendo me dizer. Nesse momento, por revelação direta, minha alma está falando comigo diretamente para mim. As palavras, a voz delas me ensurdecem. A necessidade de milagres acaba. Por quê? É como dizer assim, é abrir os olhos e desejar que ali se materializa. Claro, metáfora, materializar, tá, gente? Você constrói, sem perceber, sem sentir. E a tua vida inteira ela começa a se mover. Não mais num sentido. Ela se move em todas as direções. Por quê? Porque você já não tem mais essa visão linear de construção, onde uma coisa leva para outra. O que acontece é que a tua vida ela se expande para todos os lados. Todos os lados. Que tua segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada. Seja uma segunda-feira repleta de novas aprendizagens. Que o universo, que o eterno te brinde com a possibilidade de você se encontrar com alguém que seja muito diferente de ti, que pense diferente, que fale diferente, que tenha um modelo de crenças que divirja do teu, que tenha uma prática de comportamento que você olhe e diga assim, nossa, que diferente que você faz, que pratique escolhas diferentes das tuas, que tenha escolhido na área afetiva amorosa se relacionar de um jeito que você diz assim, nossa, que legal, não quero para mim, mas que bonitinho, como essa pessoa está feliz. Que sejam pessoas que falem de uma maneira diferente, que enxerguem o mundo, né, através de um novo olhar, de uma nova percepção. Que seja uma segunda-feira repleta de aprendizados, repleta de milagres, né? Nesse caminho que você está fazendo para poder não só compreender, porque começa por aqui,
Você tem que compreender e entender esse novo conceito para você se transformar no próprio milagre. Um beijo na alminha boa de vocês. Já estamos indo para a finaleira. Só mais 3 dias, 3 manhãs. Tá? Um beijo na alminha boa de vocês e a gente já se fala. Até amanhã.